queridos ouvintes, este é o canal Ouve Lá Mais Esta e eu sou o Arnaldo. Hoje eu vou dar início a uns 3 ou 4 vídeos que eu vou apresentar depois deste. Nestes vídeos eu vou falar a respeito de idiomas e palavras que estão integradas no nosso português. Em muitos sítios onde se fala o português, estas palavras são normais. Não têm nada de ofensivas. Mas, em outros sítios, elas tornam-se feias, ao ponto de serem até mesmo uma ofensa. Portanto, no próximo vídeo eu vou falar a respeito de certas palavras onde se fala o português do continente. Depois, seguirei para os Açores. E, por último, para o Brasil. Pois os nossos amigos brasileiros têm um bom senso de humor e não se zangam com muita coisa, portanto, eu não os posso deixar escapar. Mas hoje, neste vídeo, eu vou falar-lhes de palavras aqui no Canadá, ou onde se fala inglês, muitas palavras, algumas dessas palavras, como por exemplo o nome faca, que é um utensílio de cozinha, se for pronunciado onde estejam somente portugueses, não tem ofensa nenhuma. Mas se for entre pessoas inglesas que não conhecem o português, aí essa palavra soa como uma grande asneira. Portanto, o dever de nós portugueses é, assim que nós imigrantes chegamos a países onde se fala inglês, os portugueses que lá estão devem nos dizer logo para nós evitarmos dizer essa palavra faca e passar-lhe a chamá-lo knife. Mas somente quando estiverem pessoas inglesas que não falam português. Mas se for entre portugueses, não se deve fazer isso, a não ser que queiram. Mas muitas pessoas, ou por terem medo, ou por qualquer razão, assim que lhes sabem disso, proíbem logo esse nome ser pronunciado dentro de casa deles. E até mesmo obrigam a própria família a deixar o nome de faca para trás e chamar somente knife. Então eu vou contar um caso que se passou aqui com um português que emigrou para aqui no fim dos anos 50. Emigrou com a esposa e 2 filhas pequenas. Mais tarde, no princípio dos anos 60, 64, 63, houve um vizinho dele que também emigrou para aqui. Esse vizinho dele era da minha idade e nós éramos amigos. Tínhamos chegado há pouco e encontrámos frequentemente. Um dia, no centro da comunidade portuguesa, esse amigo meu encontra esse tal vizinho que estava aqui há 8 anos e conhecemos, cumprimentámos, e esse tal que estava aqui há 8 anos mostrou-se muito contente por ter aqui um conterrâneo. Então fez um convite ao vizinho para que no próximo domingo ele fosse almoçar à casa dele com a família. E ele aceitou. Quando chegou lá no domingo, entrou para casa, cumprimentou a esposa, 2 filhas que deviam ter entre os 14 e 16 anos, e tudo muito bem. Só que esse português que o convidou, que estava aqui há mais tempo, em casa dele falava somente inglês. Para a mulher e para as filhas. E esse meu amigo não compreendia uma e ficou assim não muito contente. Bom, esse português chamou, mostrou-lhe a casa, quando estava sozinho, ele falava português. Pois, no fim, de mostrar tudo o que tinha, e um carro, foram almoçar, sentaram-se à mesa e aí continuaram só a conversa em inglês. E esse amigo meu, coitado, não percebia uma, estava calado. Até que, por uma certa altura, pois ele teve pronunciado o nome em faca, não sei por que razão, mas se realmente ele estava a almoçar, a faca era um utensílio da mesa. Quando ele pronunciou esse nome, as filhas deram um ui, como se tivessem ouvido a maior ofensa da vida delas. E o pai, em vez de explicar ao rapaz o que se passava, porque é que as filhas se ofenderam, não disse nada. E também não disse às filhas aquilo que elas estavam fartas de saber, que esse nome em português não tinha maldade nenhuma. Então ele
resolve e toma o partido das filhas. E diz para esse meu amigo, que era vizinho dele, que ele não tinha educação nenhuma. Quase que lhe chamou estúpido. Ele, que já estava a ver que ele o tinha convidado, não pela amizade, mas para lhe mostrar que era algo superior ao que tinha em casa, não disse também nada, levantou-se da mesa e saiu porta fora. Eu encontrei-o, ele estava todo chateado, nervoso, cheio de raiva, e contou-me o que se passou. Eu comecei a rir, e o gajo não deve ser puro da cabeça, então eu via saber, estava lá alguém em inglês que não soubesse falar português. Não, era só a família dele e eu. Eu disse, não havia razão para isso. Eu sei, eu disse, fizeste muito bem e saí porta fora, porque esse homem não deve ser normal. Bom, passado umas semanas, eu estava com ele, e esse tal português, que era vizinho dele, viu, passou por nós e fez de conta que esse vizinho dele não era ninguém. Eu olhei para ele, vi logo pela maneira com que ele se portava que aquilo não via ser grande coisa. E eu disse-lhe, opá, não te chateies, porque esse teu vizinho, ele não deve saber, não deve ser nada, não passa de uma grande, eu não digo o quê, mas ele devia ser muito reles. Então convido o rapaz para casa, para depois do ofender dizer que ele não tinha educação. Eu disse, esse homem quis-te mostrar que era um bom chefe de família, que já não era o mesmo português parrapado que saiu de Portugal. Portanto, ele é um cagão-zeco. E amanhã, outro dia, o que acontece, ele pensa que é um bom chefe de família, mas ele vai ficar sozinho porque um homem destes não é capaz de tomar as rédeas de uma família. É um palhaço. Amigos, eu repudio esse tipo de gente. No tempo em que eu cheguei ao Canadá, que eu era um jovem, novo, tinha os meus 18, 20 anos, havia muitos desse tipo de portugueses que, não sei porquê, parece que tinham vergonha de falar o português. Havia aqui alguns casais que já tinham umas filhas mais ou menos da minha idade e até me punham à frente. Eu, uma vez, saí com uma e eu falava o português, pois o meu inglês não era nada. E ela estava aqui já há muito mais tempo, mas sabendo muito bem responder-me em português, respondia-me em inglês. Eu compreendia algumas, mas outras não a compreendia. E ela continuava, não me dava uma oportunidade. Eu chateei-me, vi-lhe as costas e deixei-a sozinha. A família não gostou muito disso. Mais tarde, conheci a minha esposa. Era a minha conterrânea e a família dela tinha os mesmos costumes que a minha. Primeiro o português e o inglês, só quando fosse preciso. Então, casámos, começamos a nossa família e os nossos filhos foram criados sempre a falar português. Pois falavam inglês na escola, mas em nossa casa era sempre o português. E, mais tarde, casaram os meus netos. Aí já tenho um bocadinho de dificuldade em falar o português, mas eu falo português quando é preciso. Às vezes falo com eles em inglês, para os deixar contentes e tal, mas muitas vezes digo palavras em português. Eles riem-se, embora não compreendam muito bem, mas sabem muito bem o significado das minhas palavras. Até por vezes, quando veem os meus vídeos, eles olham e começam-se a rir e quando nós têm algo de maldade, eles sabem bem o que eu quero dizer. Eu penso que fiz a coisa certa e sinto-me orgulhoso por isso. Nunca deixar o meu português para trás, apesar de gostar muito do Canadá. Mas os meus costumes faço tudo para os conservarem e passá-los aos meus filhos e aos meus netos. Já não é muito fácil, mas pelo menos estou contente em eles saberem aquilo que sabem. Vós podereis não gostar daquilo que eu estou a dizer ou daquilo que eu fiz, mas eu sou assim. Sou, como diz a canção do Frank Sinatra, I did it in my way, ou seja, eu filo à minha maneira. Se gostaram deste vídeo, agradeço que o compartilhem. Adeus e até à próxima. Tchau!